O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília vão falar hoje de blogosfera. O que é blogosfera? É esta comunidade, digital onde jornalistas, não jornalistas e geralmente especialistas em algum campo se aventuram pela internet para dar a sua opinião, às vezes de forma sistemática e às vezes de forma eventual. Mas nós trouxemos hoje para conversar sobre esse tema uma jornalista, colunista política das mais respeitadas do país, a jornalista Tereza Cruvinel. Tereza Cruvinel foi colunista principal do jornal O Globo e também teve uma experiência televisiva na Globo News e hoje ela é da Rede TV. Mas a Tereza também tem uma experiência na área pública, que foi a fundação e a refundação da antiga Radiobras, que hoje é a empresa brasileira de comunicação, que também produziu uma cria, que foi a TV Brasil. Mas, Tereza Cruvinel, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente para falar dessa experiência nova sua, Porque você é essencialmente uma jornalista, digamos assim, analógica. Foi da imprensa escrita, E hoje está num blog chamado Brasil 247, que é um dos blogs, assim, que eu poderia até afiançar, dizendo que é o blog mais acessado no país atualmente. Então, Tereza, você é uma jornalista da imprensa escrita e tem um estilo inconfundível, um estilo preciosíssimo e chega a ser, a meu ver, um dos melhores textos da imprensa nacional. Eu gostaria de saber como é que você se sente nessa nova plataforma, digamos assim, multimediática. Obrigado pelo convite e pelo tema da conversa, que é muito interessante. Então, venho aqui com muito prazer para a gente tratar dessas coisas. Olha, toda mudança tem aí uns aventureiros, uns bandeirantes que abrem umas picadas e tal. Eu me sinto meio assim, desbravando uma selva, que é essa fase que nós estamos vivendo, do jornalismo virtual, a transição entre o jornalismo impresso e o jornalismo virtual. Transição essa que eu não tenho ilusões, vai levar anos, Não vai ser assim tão rapidamente. Os jornais impressos não vão morrer amanhã, mas eles vão morrer um dia, Se você pegar alguns dados, por exemplo, os jornais nos últimos 10 anos perderam 2/3 da sua fonte principal de financiamento, os anúncios. Eles estão morrendo não é só porque as pessoas procuram mais a internet, mas porque a fonte de financiamento principal está secando. E com isso os jornais também estão reduzindo, as revistas impressas também, estão reduzindo o número de páginas. Revista Veja, ela já teve edições que ela tinha 80 páginas de anúncios, hoje ela tem 18, 20. Isso tudo também caminha, fortalece a previsão de que o impresso não tem muito futuro. Nós temos nesse momento, eu acho que 3 tipos de pessoas em relação às plataformas. Tem pessoas mais idosas, mais conservadoras que só lê jornal impresso, e elas são minoria. Tem uma faixa intermediária de pessoas que transita entre as duas, e eu acho até que nós somos dela, eu e você, a gente lê papel e lê internet, E tem uma nova geração inteiramente digital, que ela não vê televisão no sentido convencional, ela vê Netflix e outros canais. Só no celular. Ou no celular, ou mesmo que seja na tela de televisão, mas é via internet, e não pela radiodifusão, não vendo canal. Meu filho é assim, ele até joga na telona, às vezes, mas é vindo da internet, as séries, as coisas que vê. E que se informa pela internet, lendo portais e tal. Então, eu realmente sou uma pessoa em transição, eu não sou da geração digital, venho da geração analógica, mas por uma série de circunstâncias, eu faço televisão, trabalho na Rede TV, mas eu tenho uma relação muito forte com o texto, E como eu não trabalho em nenhum grande jornal,
e enxergando esse caminho aí do futuro, eu estou muito confortável escrevendo no Portal 247. É uma experiência nova, é diferente. Mas porque lá é um leitor, digamos assim, mais participativo, né? Ele responde, ele reage, né? E essa reação é quase que imediata, né? Porque todos os blogs têm aqueles comentários que você faz ali imediatamente que você lê, né? Depois que você lê. E aí aquilo agrada e também não agrada as pessoas, né, que escrevem, principalmente muita gente, e também está tendo um certo abuso, digamos assim, na internet, né? As pessoas estão se extremando nas suas opiniões, né, e confundem, por exemplo, uma análise correta, digamos assim, você pode até estar errada, mas aí começa a te chamar, por exemplo, né, de bolivariano, quando você tem uma posição mais ou menos equilibrada, digamos nem de esquerda, mas nacionalista, aí você logo chamar de bolivariano, que é pior do que comunista, né? Tem isso. O lado bom da internet é essa instantaneidade, essa agilidade. Você acabou de escrever seu texto, não vai esperar ser impresso, apertou lá e publicar e ele já vai para o ar, e o leitor já lê, já responde. Isso é bom. Agora, isso que você aponta, a radicalização, a violência verbal na internet, ela é um reflexo do Brasil. Eu não sei, assim, não conheço muito bem a situação da internet em outros países, se tem esse nível de agressividade. Mas no Brasil, eu tenho certeza que ela decorre da radicalização política que nós vivemos. O Brasil vive um fla-flu, né, entre as pessoas que defendem ou reconhecem médios nos governos petistas a partir de 2003 e os opositores a esses governos. E elas querem te colocar em um desses lados. Não existem, para aqueles que estão na internet, os leitores, os consumidores de informação na internet, eles estão sempre carimbando que você tem que estar de um lado ou outro. Isso é uma coisa das piores que tem acontecido no Brasil, né? Essa divisão do país em dois, e que o jornalismo contribuiu. Porque o jornalismo da grande mídia, ele também se partidarizou no sentido de que ele começou a fazer um jornalismo de pensamento único, unilateral, e contribuiu para isso. Pois é, Tereza, você falou aí na internet, nos jornais que estão desmilinguindo, digamos assim, né? A gente vê que os jornais, eles já tiveram a sua, digamos assim, a sua função. Eu me lembro que eu, como jornalista, eu esperava, né, o jornal, às vezes vinha lá do Rio de Janeiro, esperava até meio-dia atrás de novidades, né? Então, naquela ansiedade, e hoje, por exemplo, você chega num café, tem lá um jornal, você mal lê, né? Porque aquilo está tão ultrapassado, né? Então, e aí você diz que houve o problema também do desfinanciamento, digamos assim, né, da falta de publicidade. Mas a internet também vive isso, né? Porque todo mundo só quer saber de coisa de graça na internet, ninguém quer pagar nada, né? Bom, então muita gente, um blog como o seu, para sobreviver, tem que ter uma estrutura empresarial, né? Uma empresarial forte, porque aquilo paga profissionais caros, paga equipamentos caros, né? E tem que manter aquela velha segurança também, que não é mais barata. Eu te pergunto o seguinte: a internet, ela não pode ser, assim, digamos assim, uma alternativa para aquilo que você acaba de se referir, que é a tentativa da grande imprensa ou da grande mídia de impor aquele pensamento único, né? Sem favorecer o direito de resposta, sem dar espaço, né, para vozes alternativas e sempre com aquilo querendo impingir o pensamento que, digamos assim, que é o pensamento das grandes corporações. É verdade. Mas veja, como eu dizia, nós estamos no meio da travessia. No meio da travessia, a publicidade também ainda não transferiu o financiamento, que ela está tirando dos impressos, mas ela não está colocando tudo na internet, ela coloca um pouquinho. O Portal 247, dentro dele tem o meu blog, tem mais 2 outros blogs e pessoas profissionalizadas, né? O Leonardo Atush, que é o editor-chefe, ele faz um esforço enorme para nos manter a todos, mas são poucos conseguindo anúncios, patrocínios, publicidade e tal. Ele é um portal profissional, mas são poucos na internet. Por isso, a razão que você apontou, ainda não há receita que permita o profissionalismo da internet.
Com isso, lá entram muitos amadores, militantes, diletantes, etc., que fazem com que ainda não exista um jornalismo muito profissional na internet. Mas ela cumpre esse papel de quebrar o discurso monolítico da mídia impressa. É lá ainda que a democracia brasileira encontra alguma forma de pluralidade, com todas essas limitações, né? Há poucos espaços profissionalizados. Mas, por exemplo, aqui em Brasília, o empresário Luiz Estevão está preparando para lançar em agosto um portal muito profissional. Contratou já 26 jornalistas, inclusive os 9 da Vejinha Brasília, que a Abril demitiu. E eu conversei com ele, porque fiquei curiosa. Ele falou, não, eu sei que vai ser... o portal vai ser deficitário durante um bom tempo, mas estou preparado para isso. Então, é o meio do caminho. Mas o fato de os impressos estarem reclamando uma regulação da publicidade, eles não querem regulação da mídia. Eles querem que regule só a publicidade, porque o Google está tomando deles. Então, Tereza Cruvinel é nossa entrevistada do Café na Política desta semana. Estamos tratando dessa questão da internet e principalmente da blogosfera. Mas, Tereza, eu queria também que você abordasse aquela pergunta que eu tinha lhe colocado, que é a internet como alternativa, né, desse gigante midiático que sufoca todo mundo com a opinião, né, unilateral, monolítica, como você fala. A internet, ela pode exercer esse papel, digamos assim, de atacar pelos flancos, né, quer dizer, dar vozes, né, mais plurais à comunicação de um modo geral. Assim, como ele dizia, hoje ela cumpre esse papel, mas como ela ainda não tem financiamento, né, na verdade as vozes na internet, elas refletem o fla-flu. Então, não existem, por exemplo, existem poucos formadores de opinião, no sentido, não que ninguém deva forrosear a cabeça de ninguém, mas existem pouco profissionalismo na internet que façam um contraponto à mídia impressa com um pouco mais, assim, com um pouco menos de paixão, né, de envolvimento ou militância. Então, há pouco profissionalismo ainda por falta de financiamento. Tá, mas eu falo justamente isso, que falta de financiamento favorece também para as pessoas, né, mais independentes falarem abertamente. E a internet tem grandes canais, né? Hoje, por exemplo, você tem o celular. Eu estava vendo lá na própria revista Veja que você citou, cerca de 8 horas é que o brasileiro está gastando em média na internet, pelo celular. Imagina isso, né? Então você, digamos assim, um trabalhador ou um intelectual, vai lá na internet e dá o seu palpite, e aquilo é escutado de uma maneira ou de outra, mas por isso que eu digo, isso não será uma forma de democratizar mais essa informação? Sem dúvida que é. Se não tivesse a internet, então nós estávamos numa ditadura de pensamento único, do ponto de vista de termos uma mídia inteiramente monolítica, de um lado só, com pensamento só e tal. É verdade, funciona sim como contraponto. Mas o que eu digo é o seguinte, a maioria das pessoas que estão opinando na internet estão opinando sem ganhar nada por isso, está só opinando. Elas não estão fazendo, por exemplo, um trabalho de apuração, uma reportagem que exige uma viagem, uma apuração. Digamos, vamos lá ver como estão aqueles índios isolados de tal lugar, né, da fronteira remota do Brasil. Aí é jornalismo específico. Aí é jornalismo, aí tem que gastar. Não, e aí na internet tem pouca gente que paga para fazer isso. Não tem ninguém. Então a internet ela é esse espaço, mas ela ainda não é um espaço profissional de jornalismo no sentido de observância dos cânones da profissão. Entrar lá e falar o que pensa, todos podem fazer, né? Mas assim, há informações que exigem técnica jornalística, né? Mas nós chegamos ao final do primeiro bloco do Café na Política. Daqui a pouco voltaremos com Tereza Cruvinel, desta vez falando sobre a experiência dela na TV pública e também um pouquinho de análise política, porque ela é uma jornalista muito atenta, sobretudo aos últimos acontecimentos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho.
das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantém longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Café na Política, no segundo bloco, com Tereza Cruvinel, ex-presidenta da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, e uma das fundadoras, juntamente com o presidente Lula. Ela foi receber um convite especial do presidente Lula da Silva para fundar, digamos assim, a TV pública, que é a TV Brasil. Tereza, isso não deixa de ser uma atividade sua também nova, né? Você entrar no serviço público, mexer naquele vespeiro que é complicado, a beça, né? E também trabalhar para fazer um tipo de democratização da comunicação que o governo, coitado, nunca teve, né? No Brasil, nenhum tipo. Isso é tradicional, vem desde o Getúlio Vargas, nenhum tipo de defesa, né? Os governos sempre ficaram expostos aos ataques sistemáticos da mídia, né? Tanto na época do Getúlio, como que era o rádio, né? Mas o rádio também tinha uma grande abrangência nacional e internacional, e agora esse sistema midiático, né? que abarca tudo praticamente, rádio, televisão e mais recentemente internet, que a mídia está atacando, né? Com muita força na internet. Então, como é que foi essa sua experiência aí de fundar a TV Brasil? Pois em 2007, eu já tinha um certo desconforto com o monolitismo da mídia, do jornalismo político na mídia, né? Quando veio o convite, também pesou isso, algum desconforto com o rumo dos jornais e também as suas convicções, né? As minhas convicções pessoais. Sempre achei que o Brasil carecia de observar aquilo que a nossa Constituição prevê e que as melhores democracias têm, que não é um sistema para servir ao governo exatamente, é outra coisa. O que a Constituição prevê é o equilíbrio na radiodifusão, vamos falar rádio e televisão, né? Entre sistemas privado, público e estatal. Isso é o nosso artigo 223. Cristina Tavares e Arthur da Távora foram os dois grandes formuladores e foi uma briga conseguir inserir isso lá, só que ninguém nunca regulamentou, né? Nunca cumpriu também. A Empresa Brasil de Comunicação foi criada com base nisso, porque nós só tivemos há mais de 60 anos que a televisão começou no Brasil, mas nós só tivemos televisões privadas, com pouquíssimas exceções. A TV Cultura Pública de São Paulo e os 3 canais que a antiga Radiobras tinha e as TVs educativas nos estados. Mas o grosso lá, o pilar forte, sempre foram as emissoras privadas. Por que a Constituição prevê isso? O privado para ser uma rede privada baseada na publicidade e que vende o que quiser, com uma forte relação com o consumo. O estatal, o sistema estatal de radiodifusão, para dar conta de os governos se comunicarem, os poderes prestarem contas e tal. É com base nisso que surgiram os canais como Rádio Câmara, TV Senado, Rádio Senado, Justiça, TV Justiça, o canal NBR do governo. Esses estatais são os instrumentos do Estado e dos poderes de Estado. E o público quer dizer um sistema de comunicação
que não seja controlado pelo Estado, que eles chamam chapa branca, né? Não, mas também não sirva a interesses comerciais. E o exemplo máximo, né, assim, o luxo desse sistema foi a BBC. Mas as democracias europeias todas têm um sistema público, ou seja, uma televisão do povo e não do governo, né? E este é o projeto da Empresa Brasil de Comunicação, né? A TV Brasil é uma televisão pública. Só que assim, nós temos uma ambiguidade na EBC que nunca pôde ser superada porque as condições políticas não permitiam, é que a mesma empresa opera a TV pública, a TV Brasil, e a TV estatal, que é o NBR, e outros serviços de governo e outras agências públicas, como a Agência Brasil de Notícias, na internet. Isso é uma dicotomia que um dia precisa ser separada, mas na época não havia condições. Mas a experiência foi difícil. Primeiro, eu vinha de uma coluna a mais longeva da imprensa brasileira, que eu escrevia no Globo, vinha da Globo News, mas tinha essa formação política, por minha origem, de conhecer o que é a importância e a necessidade democrática de um sistema público. Foi difícil, muitas incompreensões, um combate midiático cerrado, diuturno, né, uma perseguição da mídia imensa, dificuldades de gestão, dificuldades jurídicas, dificuldades políticas, dificuldades operacionais, porque herdamos um sistema, a antiga Radiobras, que era uma verdadeira sucata, né, o despreparo assim, da sociedade brasileira para esse debate, muitas incompreensões. Mas eu dei conta da minha tarefa. Aos final dos 4 anos do meu mandato, a TV pública estava implantada no Brasil e inclusive no exterior, a TV Brasil Internacional, eu deixei ela implantada em 69 países. Né? A TV Brasil com uma programação, é verdade, com audiência baixa, e isso são outros 500, porque a competição no Brasil, da forma como hoje é estruturado o sistema de televisão, é difícil quebrar. Não, é difícil em toda parte. Você vê que nos Estados Unidos, né, a TV pública nunca decolou. Já o exemplo assim mais, digamos que mais muito falado, é o da Telesur, da Venezuela, né? Mas mesmo assim a Telesur, né, não tem 10% de audiência, e todos os meus públicos, que já é alguma coisa, e já faz algum barulho, né, com 10% da audiência. A TV pública da Argentina, que chegou a assumir o futebol, né, tomou o futebol da TV privada, que é o Clarim lá, que seria a Globo daqui, e mesmo assim ela não chega a ter 15% de audiência, né? Mas também ela não deixa de ser uma grande arma. Mas ela faz diferença. Faz uma grande diferença, né? Porque ela inclusive tem um programa só especializado em contestar o noticiário da mídia, né? Que é um programa chamado 678, nós até já comentamos isso. E aí também o Brasil é um país muito grande, né? É muito difícil. Uma situação dessa, você ter uma televisão que realmente espelhe uma alternativa clara, né, digamos, da televisão comercial, a televisão corporativa. Mas é isso, Tereza. De qualquer maneira, você está esperançosa de que o governo, agora com esses ataques assim mais violentos, mais virulentos, sobretudo depois da eleição, o governo vai se cuidar mais da sua comunicação? Olha, a presidente deu sinais disso com a escolha do ministro do Edinho Silva, né, para a SECOM. Eu acho que ela está certa. Um político ali, nesse momento, faz falta. Não basta ser um bom jornalista, é preciso de alguém que tenha uma leitura mais política desses fatos e da própria narrativa que os meios de comunicação apresentam à população, saber como contestá-la. Eu acho que foi uma boa escolha, mas o tempo foi curto ainda, não deu ainda para ver muitas mudanças na política de comunicação do governo. A situação política não permite, nem permitirá no segundo mandato dela, eu creio, qualquer movimento mais forte em matéria de regulação, mesmo o fortalecimento da EBC. A EBC perdeu muito do seu protagonismo no governo da presidente Dilma, né? Que não manifestou o mesmo interesse pela EBC que tinha o presidente Lula, né? E ela deve saber disso mais do que eu, né? E isso também não foi bom, porque as dificuldades já são grandes, mas quando você não tem um empenho forte do governo, como eu tinha do ministro Franklin Martins e do presidente Lula,
né? Não tendo isso, fica mais difícil ainda. Agora, a situação política é muito complicada. Eu acho que nós ainda não chegamos no ponto crítico ainda dessa nova escalada do confronto político. Ele começou agora, quando colocaram o ex-presidente Lula no alvo. Agora começa uma cruzada. Pois é, Tereza, é isso aí que eu estava querendo te explorar como jornalista e grande repórter que você é. Eu hoje leio na Folha de São Paulo um artigo de um dos articulistas dele, eu não me lembro o nome agora, que eu achei até ousado, né? Jornalista também. E ele disse que estão estuprando a Constituição, né? Dando um pau violento no Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, que está emendando a Constituição quase todo dia. Uhum. Mas isso também é o seguinte, a gente vê que o Eduardo Cunha começa a sofrer também, né, os seus constrangimentos. Começa a ser derrotado, né? Foi derrotado agora mais recentemente naquela proposta do voto facultativo e foi derrotado fragorosamente e isso não foi explorado dignamente, digamos assim. E também houve muita gritaria em torno daquele projeto de terceirização, né? Daqui a pouco você vai perdendo direito e ele vai querer também dar em cima, né? Porque ele fala em nome dos empresários, vai querer dar em cima do nosso 13º salário, né? E a população começa a reagir e começa a se acautelar com essa mensagem monolítica, né? De que o governo não presta, de que é preciso de mudança e tudo. Você, como é que está vendo esse quadro aí? É exatamente como você o apresenta. É um quadro complexo porque a Câmara está produzindo muitas medidas negativas para a população, sobretudo essas que você apontou de precarização das relações de trabalho, terceirização, por exemplo, e isso vai para a conta do governo da Dilma, isso não vai por conta do Congresso. As pessoas mais simples, né, no seu entendimento da política, elas entendem tudo como uma coisa só, isso é governo, né? Terceirização, eu encontrei pessoas que acham que isso é uma coisa do governo, né? Agora, sobretudo, ele tem um estilo de conduzir a Câmara muito personalista e a forma como você está emendando a Constituição por atacado realmente é preocupante, né? Ninguém se pergunta, por exemplo, olha, de onde saíram essas emendas constitucionais? Elas cumpriram seus ritos todos? Foram propostas de campanha, né? Foram mas, abordadas. Assim, elas cumpriram aquele ritual lá dentro da Câmara que você tão bem conhece? Elas cumpriram todos aqueles rituais? Eu até quero saber disso, porque todo dia vota uma emenda constitucional, não sei se ela cumpriu os ritos das comissões, da admissibilidade, dos interstícios. E tem as trapaças, né? Como aquela trapaça da reeleição, não foi? Da reeleição do financiamento finanças privadas. Né? Que votou de novo segundo muitos, sem que isso fosse admitido pela Constituição, né? Que não permite apreciar um mesmo assunto na mesma legislatura. Olha, foi na véspera e apreciou de novo e aí ganhou. Ganhou porque houve uma grande pressão em cima dos deputados, né? A conjuntura é muito ruim. E da parte da mídia, agora, porque hoje a mídia dita mais a pauta política do que o Congresso, né? Isso vamos falar, né? Pauta institucional, digamos assim, né? O Congresso Executivo e Judiciário, principalmente o Judiciário, né? Exatamente. E a pauta da mídia hoje é pegar o Lula, né? Então você teve ali Mas isso, olha, a gente conhece um pouco, né, de política, a gente também às vezes, de tanto bater, você pode virar pão de ló, né, aquela história, né, você pode crescer com aquilo, porque é tanta batida, que daqui a pouco você vai esgotar, né, a gente vê que já começa, né, de tanta falta de fatos assim concretos ou similares, né, verossímeis, digamos assim, você já está se esgotando, né? O ataque. Mas não é simples assim, é complicado. Por exemplo, está se fazendo um carnaval porque a Camargo Correia doou 3 milhões ao Instituto Lula. Mas em nenhum lugar se escreve que outros institutos semelhantes, inclusive o Instituto Fernando Henrique, também recebeu doações e que em todo o mundo instituições similares vivem de doações. Ontem eu encontrei uma pessoa minha conhecida que falou, nossa, mas agora até o Lula está pondo no bolso. Então é difícil, será muito difícil, digamos, desenvenenar o Brasil em vários aspectos, inclusive nesse. Eu acho que a conjuntura é muito complicada.
Tereza, nós estamos então chegando ao final do nosso segundo bloco e, consequentemente, do nosso programa desta semana, Café na Política. Eu entrego o microfone para as suas despedidas. Olha, eu gostei muito de conversar, me convide sempre que você quiser para nós refletirmos mais sobre o futuro da mídia, que é da nossa profissão e do interesse da sociedade como um todo. Eu achei que foi uma conversa muito boa, te agradeço a oportunidade. Muito obrigado a Tereza Cruvinel, jornalista, blogueira hoje do Brasil247.com.br.